Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar rapidamente a respeito do filme Polar, que saiu na Netflix há alguns dias. O filme Polar, para quem não sabe, é estrelado pelo Mads Mikkelsen e é um filme baseado em um quadrinho da Dark Horse. Na verdade é um quadrinho que saiu somente online, seria um webcomic da Dark Horse, e eu acho interessante a Netflix começar a fazer filmes baseados nesses quadrinhos de outras empresas que não sejam Marvel e DC, porque agora com a criação do Disney Plus até o final de 2019 e o DC Universe que já saiu, eu acho bem difícil que a Netflix vá conseguir manter essas relações que eles têm com a Marvel e com a DC por muito tempo. Na verdade, com a Marvel, a relação já foi praticamente cortada por completo, e a DC ainda está fornecendo as séries como Titãs para os países onde o DC Universe ainda não tem uma grande penetração, então eles ainda mantêm alguns produtos da DC na Netflix, mas a longo prazo isso com certeza não vai se manter. Então eles estão investindo agora na Dark Horse e em alguns outros, se não me engano a Netflix comprou inclusive a Miller World, que é inclusive uma das concorrentes secundárias da Marvel e da DC. E galera, como sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal, eu tô quase chegando a 100 mil inscritos, tá demorando bastante para eu chegar, o canal tá dando uma patinada aí nas últimas semanas, então se vocês assistem os vídeos, mas não se inscreveram ainda, não deixem de se inscrever, que eu vou anunciar um sorteio bem legal quando eu atingir essa marca tão importante aqui pro canal Triplo F. E esse filme Polar é um filme meio difícil de ser analisado, porque no começo ele começa meio super estilizado, mais ou menos como Smoking Aces, mais ou menos como The Losers, que é um filme também inspirado em quadrinhos da DC. Ele começa com aquele estilo bem sangrento, bem estiloso mesmo, as cores bem vivas, porque eles estão seguindo um grupo de assassinos que estão matando uma pessoa. Já na cena inicial, a gente vê o Johnny Knoxville sendo assassinado por esse grupo, e a gente vem a descobrir no decorrer do filme o porquê desses ex-agentes dessa agência que assassina as pessoas, o porquê deles estarem sendo assassinados. E o Mads Mikkelsen, como já é bem previsível, é um desses alvos. E o filme traz esse choque de estilos, por quê? Por um lado, ele é um filme que tenta ser super estilizado, e por outro, ele é um filme de um cara numa cabana na neve, e eu acho que esses estilos não se chocam tão bem assim. Eu gostei do filme, é um filme de ação legal, é um filme que se encaixa bem nesse gênero do John Wick, do Busca Implacável, do Protetor, estrelando o Denzel Washington, e esse filme eu acho que seria o piorzinho desse grupo. Eu acho que é o filme que menos me atraiu, mas eu gostei bastante do desenvolvimento, eu gostei da forma como as coisas aconteceram, eles conseguiram deixar um twist bem importante e bem surpreendente, principalmente pro final do filme, e é um filme para maior de 18 anos, e para maior de 18 anos mesmo, é um filme extremamente pesado, tanto em termos sexuais quanto em termos de violência. É um filme muito violento e que se aproveita muito bem disso. O personagem, o Barão Negro, que é o personagem do Mads Mikkelsen no filme, é um assassino excelente, ele me lembra o John Wick em alguns momentos. A Vanessa Hudgens também tá nesse filme, ela tá praticamente irreconhecível na maior parte do filme, ela tá parecendo quase que uma pessoa de idade ali, a forma dela se vestir, as expressões faciais, a forma dela se portar, mas tudo é muito bem explicado no decorrer do filme. E a direção do filme é muito boa em alguns momentos, mas tem outros momentos que ela quer chamar muito a atenção, que ela quer, parece que aparecer mais do que o próprio ator, então eu acho que em alguns momentos ela acaba pisando na bola e acaba ficando muito exagerada. Mas no geral a direção é boa, como eu disse, lembra bastante os filmes Smoking Aces, o filme Os Perdedores da DC. E o pior aspecto para mim, de longe, desse filme é a empresa, essa corporação de assassinos que é chefiada por um cara que é uma piada, não dá medo nenhum, ele não se encaixa muito com esse papel de vilão, com esse papel de chefão supremo de uma organização como essa. Então acho que nesse sentido o filme pecou bastante. Eles tentaram levar um pouquinho mais pro lado do John Wick, como eu falei, de ter quase que uma subcultura dos assassinos, de ter todo esse estilo por trás dessa organização de assassinos, mas não funcionou. Eu acho que foi um tiro bem errado. E as motivações deles para fazerem tudo que eles estão fazendo, essa organização, são simplesmente ridículas. Eu odiei as motivações e eu acho que estragou um pouquinho. Eu dei uma olhada, a receptividade desse filme está extremamente baixa e eu realmente acredito que se não fosse
essa organização e esse lado da história, esse filme teria tido sim uma receptividade positiva, assim como os seus colegas, como eu falei, o filme John Wick, Busca Implacável, Protetor e etc. E como vocês sabem, é um filme da Netflix, então eu aqui no canal sempre costumo dar um crédito a mais, porque querendo ou não, é um filme gratuito para mim, que já pago a Netflix e vou continuar pagando a Netflix pelo futuro próximo, pelo menos. Quando entra um filme novo, que eu consigo aproveitar, que eu consigo assistir sem ter que comprar um DVD, alugar um Blu-ray, sem ter que procurar na internet, é uma facilidade muito grande, então eu dou um pouquinho mais de crédito para os filmes justamente por isso. Então, no geral, na minha opinião, se você gosta de filmes como John Wick, como Busca Implacável, assista esse filme, você provavelmente não vai se decepcionar, principalmente com os aspectos mais violentos do filme, se você gosta desse tipo de coisa, mas se você não gosta nem de John Wick, nem de Busca Implacável, nem de Protetor, nem de nenhum desses filmes, você com certeza não vai gostar de Polar, porque ele é um filme que pega tudo que existe nesse gênero, que já é um gênero consolidado em Hollywood hoje, e eleva ao extremo. Ele traz inclusive uma cena envolvendo um cachorro, que é bem remanescente do John Wick, mas eles conseguem inverter a situação de uma forma bem interessante e bem corajosa. Então, pela direção que tenta chamar muita atenção, pela ação que funciona muito bem, pelas atuações muito boas, principalmente do protagonista, interpretado pelo Mads Mikkelsen, que é um dos meus atores favoritos trabalhando em Hollywood hoje, ele consegue se manter fiel a ele mesmo, mesmo trabalhando em enormes franquias como Marvel, como Star Wars, ele ainda consegue manter o respeito, entre aspas, que ele tem como um ator que faz papéis mais arriscados, e eu acho isso bem interessante. Então por isso eu dou pro filme Polar da Netflix 3 estrelas. Did you happen to see anything peculiar the past couple days? E como eu falei anteriormente, é difícil falar o quanto o filme ser da Netflix influencia na experiência, mas certamente eu não fiquei nervoso por ter pago 20, 25, 28 reais pelo ingresso do cinema, então eu dei 3 estrelas, que é uma nota mediana, é uma nota passável ali, entre aspas. Então se eu tivesse pago para ir no cinema, talvez eu tivesse me decepcionado mais com o filme e talvez a nota fosse um pouquinho mais baixa, mas como eu disse, a experiência é difícil de definir o quanto que isso vai influenciar e o quanto que isso vai deixar de influenciar, o fato de eu ter pago ou não o valor do ingresso. Então galera, vocês já assistiram o filme Polar da Netflix? Se já assistiram, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!